Gente, vocês têm pelo menos uma vaga noção do que foi o desastre de Chernobyl. Acho que Chernobyl virou sinônimo de desastre. O nome virou sinônimo de desastre. Principalmente se você odeia a União Soviética, o que poucas pessoas aí no chat odeiam, mas enfim. Chernobyl é muito utilizado, inclusive, para demonstrar a suposta falha do socialismo, né? Virou meio um símbolo de como o socialismo não tem a capacidade técnica de gerenciar recursos e tal. É tratado como um evento único na história, não é? Chernobyl não é tratado como uma coisa assim, só aconteceu lá e não aconteceu em mais lugar nenhum? Não existe nada como Chernobyl, não é? Só que isso não é verdade, né, gente? Isso aqui também anda de mãos dadas com essa tese de que foi culpa do totalitarismo soviético ou algo do gênero. E, de fato, eu não tô aqui dizendo que não houve erros gravíssimos na condução de Chernobyl. Mas, primeiro, dizer que esses erros são típicos do socialismo é uma forçação de barra do caralho. E não eram típicos nem da União Soviética, que, diga-se de passagem, nessa época já estava transicionando para o capitalismo faz um tempo. Só para vocês terem uma noção, a gente raramente ouve falar dos desastres ambientais envolvendo radiação ou poluição extrema nos Estados Unidos, né? E não adianta pensar que não tem. Já ouviram falar de Three Mile Island em 79, antes de Chernobyl? Já ouviram falar de Davis Bess em 2001, depois de Chernobyl? Esses dois casos são gravíssimos, mas eles não são usados como exemplos únicos na história. Então, lógico, Chernobyl foi um erro gravíssimo. Mas não é um erro que só poderia ter acontecido no totalitarismo soviético. Gente, aqui no Brasil a gente teve o caso de Césio 137. O que é importante aqui? A gente tirar um pouco desse caminho de propaganda ideológica do desastre de Chernobyl. E essa propaganda estava minguando um pouco até a série de 2019, que ajudou a reviver e que força a barra até os últimos limites para dizer que o Estado soviético foi totalmente incompetente, totalitário e desonesto e pau no cu com a própria população. Força a barra, mente pra caralho, distorce fato, inventa personagem, inventa fato, e o problema ela é extremamente bem feita. E não achem que é uma tremenda coincidência, tá, gente? Não é coincidência essa série sair bem quando os Estados Unidos estavam começando a aumentar sua posição contra a Rússia. Em Stranger Things é a mesma coisa. Stranger Things é a mesmíssima coisa, tá? Não é coincidência que eles estão na década de 80 e eles não falam soviéticos. Eles falam russos. Ah, isso aqui é dos russos malvados. Gente, na época todo mundo falava soviéticos. Então, assim, não achem que essas coisas não são coincidências. Só que tem uma coisa, gente. Mesmo a série sendo bastante desonesta, ela mostra de uma maneira ou de outra que, sim, a União Soviética garantiu atendimento médico às pessoas, garantiu casa nova para as pessoas, tirou todo mundo de lá e lacrou o bagulho com um sarcófago de aço, tá? Que tá lá até agora. De fato, a União Soviética fez tudo que estava ao alcance dela para conseguir remediar a situação. Agora, olha Mariana e Brumadinho. Tem algum empresário punido? Tem algum tipo de reparo que chegue aos pés do nível de destruição? A gente tem live aqui sobre Mariana e Brumadinho, uma pra cada, que apesar das pessoas não assistirem, eu vou continuar fazendo. Bom, hoje a gente vai falar de um caso assim, que é um caso que eu tenho certeza que pouca gente conhece. É um desastre ambiental causado por uma empresa privada, que era uma empresa privada de exploração de petróleo e que aconteceu no país do Equador, país aqui da América do Sul, um dos únicos que não faz fronteira com o Brasil, caso vocês não saibam. E o desastre é tão grave, mas tão grave, que é frequente vocês ouvirem esse desastre ser referido como Chernobyl amazônica. Só que sabe qual que é a grande ironia? Esse desastre aconteceu antes de Chernobyl. Aconteceu no Parque Nacional Yasuni. Só que Chernobyl é que é Yasuni soviética, gente. Porque isso aqui aconteceu antes. Parque Nacional Yasuni é uma área que foi estabelecida em 79, é uma área de 10 mil quilômetros, que fica em províncias equatorianas, principalmente Pastaza e Orellana. Em 89, a reserva foi reconhecida pela Unesco como reserva de biosfera, ou seja, é uma reserva super importante, e vivem os povos Tagaere, Taromenane e Quechua. É uma região que tem uma biodiversidade gigantesca de anfíbios, de plantas, de árvores, etc, tá? E nessa região fica um campo petrolífero, chamado ITT. Eu vou me referir a esse campo petrolífero como ITT daqui pra frente, tá? Esse campo era explorado desde 1964 pela petrolífera, que eu sei que vocês conhecem, Texaco. Vamos lá. Parque Yasuni, entre a exploração de petróleo e a conservação da biodiversidade. Só tô mostrando a matéria porque eu tirei bastante dado daqui, tá? Lembra que eu falei? É uma reserva de 79, mas o petróleo é explorado desde 64. O que acontece? Essa reserva esbarrou nos interesses da Texaco. Beleza? Eles exploravam petróleo principalmente no Lago Agrio, que fica nessa região de Orellana, como eu falei, no Parque Nacional Yasuni. Então, quando a reserva foi estabelecida em 79, a exploração de petróleo não parou. Vocês acham que a Texaco ia deixar o osso desse jeito só porque tem uma reservinha feita com povos indígenas e biodiversidade? Desde quando a Texaco respeita isso, tá?
E, além disso, o governo do Equador não estava tão interessado assim em interromper a exploração de petróleo na região. Não fiquem achando que o governo do Equador fazia muita oposição a esse tipo de coisa, tá? Então, como é que a gente concilia preservar a biodiversidade, vida dos povos indígenas e petrolífera? Deu errado. Bom, para Texaco deu muito certo, né? Para os povos indígenas, para a biodiversidade e para os camponeses da região deu muito errado. Vamos dar uma olhada em quão errado deu. Aqui é o site amazonwatch.org. Chevron versus Equador. Arbitragem internacional e impunidade corporativa. Vou tirar muita coisa daqui. Abre aspas. Segundo Pablo Fajardo, advogado da UDAPT, já vou falar o que é isso mais pra frente, abre aspas. A Chevron atuou na Amazônia Equatoriana com o objetivo de obter o maior retorno econômico possível para a empresa, fecha aspas. Para atingir esse objetivo, utilizou técnicas obsoletas e tinha plena consciência da poluição que estava causando. O UDAPT afirma que a empresa descartou cerca de 650 mil barris de petróleo bruto e mais de 16 bilhões de água residual nos rios e solo da selva amazônica, afetando a saúde e o estilo de vida de mais de 30 mil indígenas e camponeses em diferentes comunidades. Esse é o nível do desastre. Outras práticas das quais a Chevron se entregou incluem a queima de gases ao ar livre e o derramamento de óleo nas estradas, segundo eles, para evitar o levantamento de poeira. O advogado da UDAPT aponta que, até agora, pelo menos 2.000 pessoas morreram de câncer devido a toxinas e poluição de água no ar. Isso já é mais do que Chernobyl, tá, gente? De dados oficiais. Provavelmente Chernobyl tem muita gente morta que a gente não sabe que foi Chernobyl, mas de dados oficiais isso aqui é mais que Chernobyl. A Texaco encerrou suas operações no Equador em 92 e deixou o país. Até então, o impacto de quase 3 décadas de exploração irresponsável era muito óbvio. Pouco depois, 6 nações indígenas e mais de 80 comunidades camponesas afetadas fundaram, aí que eu ia falar, o DAPT. Seu visar, desde o início, tem buscado a reparação ambiental e a reparação dos danos causados pela petroleira na selva e responsabilizá-la por suas ações. Então, retomando aqui. A Texaco, para lucrar muito, não investiu em tecnologia, tampouco em estrutura de segurança. Eles estavam extraindo petróleo do jeito mais rudimentar possível. Vou repetir os números aqui. 650 mil barris de petróleo e 16 bilhões de galões de água residual despejado no rio. Eles despejaram nos rios e solos, mas eles destruíram um lago chamado Lago Agrio, onde era feita essa extração. Foi mais de uma coisa. Tudo isso porque investir em estrutura era caro. E não acaba aí. Isso aqui é a parte mais conhecida. Só que quanto mais a gente pesquisa, mais puto a gente fica. Chevron se refusa a pagar pelo Chernobyl amazônico. Abre aspas. Em 2001, a Chevron adquiriu a Texaco, por isso que eu tô falando Chevron agora, né? Incluindo todos os seus ativos e passivos civis. Um desses passivos foi o Chernobyl amazônico, um desastre ambiental de 1.700 milhas, de novo, tá em estadunidense aqui, quadradas no Equador, que a Texaco criou por meio de um desrespeito e uma atitude que grupos indígenas locais chamam de racismo pela saúde dos povos da região. A Texaco, a única operadora dos campos de 64 a 92, acabou admitindo que descarregou deliberadamente 72 bilhões. Aí é que tá estranho, gente. Nessa matéria tá falando 72 bilhões. No texto anterior e nos outros tá 16 bilhões. O que não faz ficar menos ou mais grave, tá? De litros de água tóxica no meio ambiente. Que acabou no abastecimento de água e arrancou 1.000 poços de resíduo não revestido do chão da selva. De acordo com várias testemunhas indígenas, incluindo Humberto Piaguarre, líder do povo equatoriano Sequoia, a empresa, na verdade, alegou que os resíduos de óleo eram... Aí é que vocês vão arrancar o cabelo da cabeça, gente. Eram medicinais e cheios de vitaminas. A Texaco disse que as águas despejadas nos rios e no solo eram medicinais. Eles não só poluíram de propósito, eles enganaram os povos da região dizendo que aquilo era bom para a saúde. E as pessoas acreditaram nisso, gente. As pessoas espalhavam petróleo pelo corpo achando que faria bem. Toxituro, o turismo pelas piscinas de petróleo no Equador. Chat, 1.500 pessoas morreram de infecção por conta desse tipo de coisa. Vocês já tinham visto algo nesse nível? É a mesma coisa que o governo soviético falasse assim, não só a radiação não faz mal, como a radiação faz muito bem. Fiquem em Pripyat aí, porque vocês vão começar a se sentir muito bem. Caso Chevron Texaco, milhares de atingidos pelo maior crime ambiental já registrado, seguem desassistidos. A gente também tem, porque o dado de 1.500 pessoas morrendo por conta disso tá aqui, tá? A gente também tem a previsão de 10 mil pessoas com câncer, que desenvolveram câncer por conta disso. Problema do câncer da Chevron no Equador. 10 mil pessoas sobre o risco de contrair doenças nas próximas décadas, afirma o especialista.
O gigante do óleo enfrenta até 69 bilhões em responsabilidade por potenciais mortes por câncer. Isso é a lógica implacável do capital. A Texaco saiu do Equador em 92. Em 93, 80 comunidades indígenas se uniram para lutar contra a Texaco e por reparação. É aí que foi fundada a União de Afectados e Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco. Aquela sigla que eu falei. Nós temos o site aqui, UDAPT. Aqui, UDAPT. Vocês acham que acabou? Não acabou. Fica pior. A primeira ação judicial da UDAPT foi contra a Texaco nos Estados Unidos. Vamos começar do começo aqui. Tá aqui nessa mesma matéria que eu já tinha lido. Para tanto, entrou com uma ação contra a Texaco nos Estados Unidos em 93. No entanto, a pedido da empresa, a ação foi transferida para o Equador e as audiências do que ficou conhecido como caso Lago Agril, que é o lago que eles mataram, né, foram realizadas na província local de Sucumbios. Finalmente, em 11 de fevereiro de 2011, após um litígio que durou quase 2 décadas, o Tribunal de Sucumbios decidiu a favor da UDAPT e condenou a Chevron Texaco a pagar uma multa de 9,5 bilhões de dólares para compensar os danos sofridos. E aí, chat, olha nos meus olhos, chat. Eu quero que você olhe nos meus olhos. Vocês acham que eles pagaram? Vocês acham que eles pagaram? Eles foram condenados. Vocês acham que eles pagaram? Sabe o que eles fizeram? Tiraram todos os ativos do país, decidiram não reconhecer o veredito no Equador e levaram o caso para Nova York. O que eles fizeram em Nova York? Entregaram o caso para um juiz que estava comprado. Compraram um juiz, porque uma gigante desse tamanho consegue comprar um juiz fácil, e levaram o caso para ele. E não só isso. O advogado que foi contratado pela UDAPT é um cara chamado Steven Donziger. E os caras fizeram o inferno na vida desse cara. Esse cara comeu o pão que o viado amassou, gente. Dá uma olhada. Como a Chevron poluiu a Amazônia e lutou contra o advogado ambientalista Steven Donziger. Os poluidores querem me usar como um símbolo para silenciar a defesa necessária para salvar o planeta, diz ele. A Chevron, no entanto, ignorou os tribunais equatorianos e levou o caso a Nova York, onde encontrou um juiz amigo, receptivo ao seu objetivo de não pagar e destruir Donziger. Contratada para comentar, a Chevron observou que pagou cerca de 40 milhões para a remediação ambiental e acusou Donziger de ser um extorsor expulso condenado por desacato criminal. 40 milhões, gente. Eles disseram que eles pagaram 40 milhões. Eles foram condenados a pagar 9 bi e pagaram 40 e estão falando que o cara é um extorsor. 40 milhões por 1.500 mortes comprovadas e a destruição de um lago. E eles não só acusaram da boca pra fora esse advogado, eles atacaram, cara. Vou ler mais um trecho a respeito dele aqui. Ele falando: trabalhei com uma equipe de advogados no Equador e em todo o mundo para litigar um caso legal no Equador sobre poluição. A razão pela qual o caso estava no Equador era que a Chevron o queria lá e aceitava a jurisdição de lá. Uma vez que eles começaram a perder o caso e as evidências acumuladas contra eles, eles voltaram para os Estados Unidos, onde eu moro, em Nova York, e começaram a me processar em um processo civil. A Chevron me processou em 60 bilhões de dólares. Gente, a Chevron processou o advogado em 60 bilhões de dólares. De novo para a matéria. Isso é muito mais dinheiro do que qualquer indivíduo na história dos Estados Unidos já foi processado. Eu sou um advogado de direitos humanos que trabalha na mesa da cozinha, num pequeno apartamento de 2 quartos em Manhattan, onde moro com a minha esposa e meu filho. Então essa foi uma jogada de intimidação para me fazer parar, para tentar intimidar outros em nossa equipe, ou que passam a trabalhar em nossa equipe e ganhar por meios corruptos, o que eles nunca poderiam ganhar por mérito. A Chevron se envolveu nesses ataques legais absurdos, facilitados por um determinado juiz federal dos Estados Unidos, que tem investimentos na Chevron e é um ideólogo pró-corporativo, um ativista chamado Luiz Kaplan. Quando isso não funcionou, quando continuamos a litigar o caso e ganhamos o caso, a Chevron intensificou seus ataques contra mim. Eles trabalharam com o juiz Kaplan para fazer com que o tribunal ordenasse que eu pagasse literalmente milhões de dólares para reembolsá-los por seus honorários advocatícios por irem atrás de mim nesse caso falso. Isso essencialmente me levou à falência. Eu não tenho dinheiro, agora dependo de um fundo de defesa para viver. Gente, a Chevron foi condenada em 9 bilhões e processou o cara em 60. Se vocês achavam que vocês conheciam o limite do assédio judicial, eu não conhecia até conhecer esse caso. A Chevron até agora não pagou a indenização. Os afetados por crimes ambientais cometidos entre 64 e 92 não viram um centavo. E a Chevron continua lucrando bilhões explorando petróleo ao redor do mundo. E continua praticando assédio judicial contra advogados ao redor do mundo. O que a UDAPT fez? Procurou apoio para processar a empresa em outros lugares que a empresa opera. Onde a empresa opera, gente? No Brasil e na Argentina. Qual foi a resposta do Brasil e da Argentina? De novo, a mesma matéria aqui. Eu tô abrindo a mesma matéria, mas é só porque a fonte é a mesma. Abre aspas aqui. Diante da impossibilidade de fazer cumprir a sentença no Equador, a UDAPT, experimentado sem sucesso obter outros países onde a Chevron possui ativos que podem ser apreendidos para ratificá-la.
Argentina e Brasil, Canadá e até mesmo Estados Unidos. As autoridades desses países rejeitaram a possibilidade, argumentando que, em outros casos, entre outras coisas, que o assunto envolvia de fato diferentes empresas. Abre aspas. Não se pode... Olha o esquema, tá? Abre aspas. Não se pode cobrar a Chevron Argentina ou Chevron Brasil de uma dívida contraída pela Chevron Corporation, que é uma empresa diferente. Qual que é o esquema aqui, gente? Os caras pulverizam a empresa em várias empresas e falam, cada caso é um caso, a Chevron Brasil é uma empresa diferente, ela não pode se responsabilizar. Essa estrutura transnacional é complexa de propósito, para fazer ficar difícil punir. Ela é pulverizada de propósito. O que a UDAPT fez foi pro Tribunal de Haia. E, gente, a gente fala o tempo todo aqui que o Tribunal de Haia é um tremendo de um circo, tá? É um palco onde todo mundo é palhaço, menos as empresas. É aqui que a coisa cruza o nível do bizarro e entra na insanidade completa. Chevron é absolvida na corte de Haia e segue impune por contaminação na Amazônia. Vocês acham que tá ruim? Fica pior, eu vou ler aqui. Após ter sido condenada 2 vezes por tribunais equatorianos, a Chevron conseguiu vencer a disputa no Tribunal de Haia contra o governo do Equador no caso de contaminação do Lago Agril por conta da exploração de petróleo. O anúncio foi feito pelos advogados acompanhando essa sexta-feira, dia 7. Em coletiva de imprensa no mesmo dia, o procurador-geral do Equador, Iñigo Salvador, informou que irá recorrer. A sentença do Tribunal Internacional de Justiça, que faz parte do sistema da Organização das Nações Unidas, determina que, pega a visão, o Estado equatoriano pague uma indenização à empresa a ser fixada e ainda a desobriga de quaisquer despesas indenizatórias. Chat de Microassan. Não só ela foi absolvida, como o Estado do Equador foi condenado a pagar a empresa. Ou seja, uma empresa vai para o seu país, destrói o seu meio ambiente e você é multado. Você é multado. É isso. É advogado intimidado, é Equador condenado, é pessoas afetadas por um crime ambiental que não receberam nenhuma indenização. Lucro privado, prejuízo coletivo. E outra coisa, a Chevron não pagou nada, mas o governo equatoriano fez alguma coisa? Fez merda. Vamos lá. O fim da iniciativa Yasuni, vida e morte de um modelo de preservação no Equador. Vamos ler. No último dia 4 de outubro, a Assembleia Legislativa Equatoriana aprovou a proposta presidencial de exploração de petróleo no Parque Nacional Yasuni, considerado reserva da biosfera pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Depois de mais de 9 horas de debate, os parlamentares, com 108 votos a favor e 25 contra, declararam ser de interesse nacional a atividade petrolífera nos blocos 31 e 43. O episódio marcou o fim das iniciativas Yasuni e TT, tentativa de criar um modelo de preservação inédito no planeta. Gente, em 2007, teve uma iniciativa para proibir a exploração de petróleo nessa região que foi destruída pela Texaco e pela Chevron. A ideia era compensar, pelo menos com uma iniciativa estatal, o dano causado com o investimento. A iniciativa não durou 10 anos e o negócio foi revertido e a exploração foi retomada em 2013, certo? Porque para o capitalismo não faz nenhum sentido não explorar. Preservação do meio ambiente é sempre um entrave para a expansão do capital, gente. E a gente tá vendo essa pressão aqui no Brasil, tá? A gente está vendo não só desde a época do Bolsonaro com a mineração em terras indígenas, como a gente está vendo no governo Lula a exploração do petróleo no Amazonas. O que o movimento social no Equador fez? Pegar aqui A Verdade, que é o Jornal da OP, inclusive. O povo do Equador decide proibir mineração e extração de petróleo em plebiscito. Nesse domingo, dia 20, os eleitores equatorianos não votaram apenas nas eleições gerais. Mesmo marcado pela alta violência política, a gente falou sobre isso no canal, inclusive, tem vídeo sobre a violência política no Equador. Praticada pelos cartéis de drogas com apoio dos setores reacionários da burguesia equatoriana, o povo foi às urnas. A votação histórica perguntou se o Equador deveria ou não explorar as reservas de petróleo na área de proteção ambiental Yasuni, localizada na Amazônia equatoriana. Desde o governo de Rafael Correa, o governo equatoriano, com apoio de multinacionais estrangeiras, vem tentando explorar o petróleo na área. Plebiscitos foram fruto de mobilização popular. Desde 2013, os movimentos indígenas sociais e defensores do meio ambiente vêm reivindicando a realização do plebiscito. Várias petroleiras vêm tentando impor o seu lobby para explorar as reservas de Yasuni. Em todos os levantes populares, como 2019 e 2021, a população deixou claro que não aceitava mais a exploração capitalista e espoliadora das regiões. No entanto, só após a grave crise política e econômica que afetou o país nesse ano, o governo decidiu liberar um plebiscito. No plebiscito sobre Yasuni, 5,4 milhões de pessoas, de equatorianos, votaram contra a exploração do petróleo, 59%. Já na votação sobre Choco Andino, que ocorreu apenas na província de Pichincha, que cobre a cidade de Quito, quase 1 milhão de pessoas votaram contra a exploração, 68% do eleitorado. Mesmo com todas as táticas do governo, incluindo a colocação de uma pergunta que induzia o erro na cédula, o povo rejeitou de todas as formas a imposição do domínio das multinacionais sobre seu território. Por conta de mobilização popular, eles conseguiram fazer um plebiscito impedindo a exploração. E, gente, é o que eu sempre digo.
Conquistas da população no capitalismo é que nem sorriso Ronaldo. É se piscar já era. Não basta conseguir o plebiscito, tem que vigiar, tem que mobilizar permanentemente. Novamente, conquistou, se piscar já era. E o que aconteceu 2 semanas atrás no Equador? Por isso que eu tô falando que se piscar já era. Dá uma olhada aqui. 2 semanas atrás, tá? Vazamento de petróleo no Equador já atinge 15 mil pessoas e ainda não se sabe o tamanho do desastre. Isso aconteceu 2 semanas atrás. Olha esse vazamento, gente. Então, assim, vou retomar tudo aqui. Por que a gente chama isso de Chernobyl amazônica e não chama Chernobyl de Yasuni soviética? Propaganda, tá, gente? Propaganda. Acreditar que Chernobyl foi um caso isolado e que foi uma coisa que foi consequência única da política socialista soviética é um delírio. Não existe nada que destrua a natureza mais do que o capitalismo. Isso aqui aconteceu antes de Chernobyl e nunca teve nenhuma reparação. Novamente, por mais que a União Soviética fosse extremamente revisionista nessa época, a União Soviética conseguiu fornecer casa nova para as pessoas, atendimento médico para as pessoas, isolou toda a região, fez tudo que pôde para aquilo não se espalhar. Foi um erro gravíssimo, foi um desastre muito sério. Mas nem se compara com os desastres do capitalismo que acontecem, continuam acontecendo, não tem nenhum tipo de contenção e ainda o seu Estado é obrigado a pagar para a empresa privada. Então, de novo, toda vez que alguém falar de Chernobyl ou Mar de Aral para vocês, lembrem-se desse desastre que aconteceu no Equador. Reassistam a live, usem como exemplo para todo mundo ver como não só isso aqui é comum, como ninguém conhece. E que acontece, ó, desde sempre. O povo tá lutando até hoje contra isso, certo? Então é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. A gente fica por aqui. Nos vemos na terça-feira. Ah, eu falei a data errada, tá? Eu vou no Inteligência Limitada para falar sobre social-democracia dia 17. Eu falei dia 7, mas é dia 17. Então eu estarei lá para teorizar um pouco sobre o que é social-democracia, suas limitações e quais são suas implicações no governo Lula 3. Beleza? Então beijos para vocês, bebam água e não sejam liberais.